Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do silêncio. O sol rachava o chão da BR-153, como se quisesse abrir a terra em duas. O calor era tão forte que o ar tremia sobre o asfalto, criando miragens que dançavam no horizonte. Eu conhecia bem aquelas ilusões. Depois de 23 anos rodando essas estradas, aprendi a distinguir o real do que a cabeça inventa quando a solidão aperta demais. O cheiro de borracha queimada e diesel se misturava à poeira vermelha que o vento levantava, entrando pelas frestas do caminhão e grudando na pele. Passava a mão no rosto e sentia a terra fina entre os dedos, como se o Brasil inteiro tivesse decidido viajar comigo naquela cabine velha. Eu rodava sozinho, devagar, sem pressa. Não tinha mais pressa para nada desde que Maria partiu. O rádio chiava baixinho, era só um som para disfarçar o peso do silêncio. Aquele silêncio que dói, que pesa, que lembra que o banco do carona ficou vazio faz 8 meses, 2 semanas e 4 dias. Mas quem conta, né? Eu não conto, só sei de cor. Olhei para o lado, como sempre faço. Como se ela ainda pudesse estar ali, com aquele sorriso cansado depois de descascar batata para o almoço na boleia, reclamando do calor, mas nunca, nunca mesmo reclamando de estar comigo. Aonde você for, eu vou, ela dizia. E foi. Até onde pôde. Sequei o suor da testa com as costas da mão. O volante estava quente, grudento. As cigarras cantavam tão alto que parecia que o mundo inteiro gritava comigo, ou talvez contra mim. Não sei. Às vezes não sei mais distinguir se o barulho vem de fora ou de dentro. A BR-153 se estendia à frente, reta como uma sentença. Quilômetro 227. Estava subindo de Anápolis rumo a Araguaína, levando uma carga de ração para a fazenda lá no interior do Tocantins. 5 dias de viagem, 5 dias de conversa comigo mesmo, 5 dias fugindo das perguntas que não tenho coragem de responder. Por que você não vendeu o caminhão, Zé? Por que não ficou em casa? Porque casa sem ela não é casa. É só um lugar cheio de lembrança e silêncio. A estrada pelo menos se move. A estrada não cobra, não pergunta, não olha com pena. Ia devagar naquela tarde, mais devagar que o normal. Não por causa da carga. O caminhão aguentava bem. Era por causa do cansaço. Não o cansaço do corpo, mas aquele outro, o que os médicos não sabem dar remédio. O cansaço de acordar todo dia e lembrar que ela não vai estar na cozinha, não vai perguntar se eu quero café, não vai deixar bilhete na geladeira dizendo "Volte logo, meu velho". Passei a mão no painel empoeirado. Tinha uma foto dela ali, presa com fita adesiva amarelada, sorrindo, sempre sorrindo. Tirada num posto em Goiânia, 3 anos atrás, quando a gente ainda achava que tinha tempo. A gente nunca tem tempo. O ar tremia. O sol descia, mas ainda queimava com força. 6 da tarde e o termômetro marcava 38 graus. Goiás, em outubro, é fogo puro. A terra seca, rachada, sedenta, igual a mim. Ajeitei o boné, respirei fundo. O cheiro de diesel era forte, mas eu nem sentia mais. 23 anos respirando isso. Vira parte de você. Vira quem você é. O caminhão roncava baixo, subindo uma lomba suave. Na boleia, o balanço era quase hipnótico. Esquerda, direita. Esquerda, direita. O corpo balança junto. O pensamento vaga. Pensei em parar no próximo posto. Tomar um café. Comer alguma coisa. Mas a vontade não vinha. Ultimamente a vontade de nada vinha fácil. Eu comia porque tinha que comer, dormia porque o corpo desligava sozinho, dirigia porque era o que eu sabia fazer. Mas viver de verdade, isso eu tinha parado de fazer no dia que fechei o caixão dela. As nuvens começavam a se formar no horizonte, pesadas, escuras, cheiro de chuva no ar.
aquele cheiro de terra molhada que ainda não caiu, mas que já anuncia. Em Goiás, quando a chuva vem depois de meses de seca, vem com tudo, vem para valer. Eu torcia para que segurasse até eu chegar no posto. Dirigir no temporal é sempre arriscado, ainda mais quando a cabeça está longe, perdida em outro lugar, em outro tempo. Foi então que vi duas sombras cambaleando no acostamento, pequenas contra o clarão do entardecer. No começo pensei que fosse miragem, coisa do sol castigando a vista. Já vi cachorro que não existe, já vi gente que desaparece quando chego perto. A estrada faz isso com a cabeça, mas essas sombras não sumiram. Continuaram ali, cada vez mais nítidas conforme o caminhão se aproximava. E o sangue gelou. Eram duas mulheres, correndo, tropeçando na terra seca, jalecos claros, manchados de suor e barro. Professoras, dava para ver de longe. Reconheci pelo corte da roupa, pelo jeito de carregar cadernos apertados contra o peito, como se ainda tentassem proteger o que restava da escola, do sonho, da dignidade. Atrás delas, um homem corria descontrolado, o rosto vermelho de raiva e calor, gritando palavrões que ecoavam no silêncio da estrada. Brandia um pedaço de madeira como se fosse arma, erguendo no ar, ameaçando. Não tive tempo de pensar. Aliás, menti. Tive aquele segundo que todo motorista tem quando vê problema na estrada. Aquele segundo em que você decide, sigo ou paro, me meto ou finjo que não vi. Caminhoneiro aprende cedo a não se meter. Aprende que a estrada é perigosa, que tem gente ruim, que ajudar pode sair caro. Maria sempre dizia que eu era mole demais, que parava para todo mundo, que ia acabar me ferrando. Mas é mais forte que eu, Maria, eu respondia. Não consigo passar reto quando alguém precisa. E naquele momento, olhando aquelas duas mulheres correndo feito bicho acuado, o desespero estampado nos rostos suados, eu soube que não ia conseguir seguir viagem. Não hoje, não nunca. Joguei seta, pisei no freio. O caminhão gemeu, reclamou, mas obedeceu. As rodas cantaram no asfalto quente. Encostei no acostamento, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu tudo. Abri a porta com força. O calor entrou feito soco. "Sobe!" gritei, a voz rouca de quem passou o dia inteiro em silêncio. As duas mulheres olharam para mim, feito quem vê anjo, ou talvez só esperança. Às vezes é a mesma coisa. Vieram cambaleando, arfando, suadas, apavoradas. Uma tropeçou, caiu de joelhos na terra. A outra parou, puxou ela pelo braço, ajudou a levantar. Juntas correram os últimos metros até a boleia. O homem ainda vinha atrás, berrando, a madeira erguida. Mas quando a sombra do caminhão cobriu o rosto dele, quando ele viu o tamanho do monstro de metal parado ali, recuou. Só um pouco, o suficiente para as duas subirem. Puxei a marcha, acelerei. O motor rugiu alto, cobrindo os gritos. Engrenei segunda, terceira. O caminhão ganhou velocidade, deixando o homem para trás, cada vez menor no retrovisor, até virar só um ponto perdido na imensidão da BR. Dentro da cabine, o ar era um forno, mas o medo das duas parecia ainda mais quente. Tremiam, suavam, respiravam rápido, curto, com os olhos arregalados e as mãos ainda apertadas nos cadernos, como se soltá-los fosse perder a última coisa que restava no mundo. Por um tempo ninguém falou nada. Eu dirigia. Elas respiravam. O motor roncava. O vento quente entrava pela janela. Foi a mais nova que quebrou o silêncio. A voz engasgada, trêmula. Ele ia matar a gente. Não era pergunta, era certeza. Olhei rápido pelo retrovisor. O homem ainda estava lá atrás, parado no meio da estrada, pequeno feito formiga. "Quem é esse homem?" perguntei, a voz saindo mais dura que eu queria. "O diretor da escola", respondeu a outra, a mais velha. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque desmanchado, o jaleco rasgado na manga. "A gente denunciou ele, desvio da merenda das crianças, ele jurou vingança.
Apertei o volante com força. As juntas dos dedos ficaram brancas. Desvio de merenda, roubar de criança. Senti a raiva subir, quente, amarga. Agora ele não encosta mais em vocês. Falei, firme. Peguei o microfone do rádio PX, girei o dial até achar a frequência da polícia. Alfa 5 na BR-153, quilômetro 230. Homem armado com pedaço de madeira perseguindo duas mulheres. Se tiver PRF na escuta, responde. Chiado, silêncio. Depois a voz firme e metálica. Recebido, Alfa 5. Equipe a caminho. Ganhe tempo. Ganhar tempo. Era o que eu sabia fazer. Acelerei. O caminhão ganhou velocidade, mas sem forçar. Não podia arriscar. A estrada era reta, mas cheia de buraco. E eu tinha carga, e duas vidas agora dependendo de mim. No retrovisor, longe, ainda dava para ver o homem. Parado, observando. Não era hora de relaxar. Tem celular? Perguntei. A mais velha mexeu na bolsa com mãos trêmulas. Tirou um aparelho velho, a tela trincada. Tem. Liga para a polícia. Fala tudo. Nome dele, o que ele fez, onde aconteceu. Ela obedeceu. A voz tremia, mas ela falou. Contou tudo, cada detalhe. Enquanto isso, eu dirigia. 5 minutos depois, vi as luzes. Azul e vermelho piscando no horizonte. A viatura vinha em sentido contrário, rápida. Buzinei 3 vezes. Sinal de alerta entre caminhoneiros. A viatura respondeu com a sirene. Passou por mim em alta velocidade, levantando poeira. No retrovisor, vi quando alcançou o homem. Vi quando ele tentou correr. Vi quando caiu. Vi quando colocaram as algemas. E respirei fundo. Foi só então que percebi que estava prendendo o ar, os ombros tensos, o corpo inteiro numa postura de luta. Encostei o caminhão de novo. Desliguei o motor. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Não pesava tanto. As duas mulheres ainda tremiam. Acabou, disse baixo. A mais nova desabou. Chorou. Soluços altos, descontrolados. A mais velha pôs a mão no ombro dela, mas também chorava. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto suado. Eu não sabia o que fazer. Nunca soube o que fazer com choro. Maria sabia. Maria sempre sabia. Então fiz o que ela faria. Esperei. Só esperei. E quando os soluços diminuíram, quando a respiração voltou ao normal, quando o medo cedeu espaço para o cansaço, a mais velha olhou para mim. Obrigada. 2 palavras. Só 2. Mas carregadas de tanto peso que quase não couberam na cabine. Acenei com a cabeça. Não foi nada. Foi tudo. Ela corrigiu. Eu não soube o que responder. Então, não respondi. Quando a segunda viatura chegou, desta vez com mais 2 policiais, as professoras desceram. Ainda tremendo, ainda assustadas, mas vivas. Um dos policiais veio até mim. O senhor vai precisar dar depoimento. Pode ser agora? Pode. Contei tudo, rápido, direto, o que vi, o que fiz, o que ouvi. O policial anotava. Depois, perguntou meu nome, meu CPF, a placa do caminhão. Vai ter que assinar aqui, seu José. Assinei. Quando terminaram de anotar tudo, o policial estendeu a mão. O senhor salvou a vida dessas mulheres. Apertei a mão dele, calejada, forte. Fiz o que qualquer um faria. Qualquer um não, ele corrigiu. A maioria passa reto. Não respondi, porque era verdade. A maioria passa reto. Eu também já passei, mas não hoje. Hoje eu parei. E talvez isso signifique alguma coisa. Ou talvez não. Ainda não sei. Voltei para o caminhão, liguei o motor. O ronco familiar reconfortante. No retrovisor, vi as professoras conversando com os policiais. Vi o homem dentro da viatura, cabeça baixa. Vi justiça sendo feita. E algo dentro de mim, pequeno, quase imperceptível, se mexeu. Não era felicidade, não era alegria. Era só menos vazio. Só um pouquinho menos vazio. Mas numa vida onde o vazio ocupa tudo, até um pouquinho menos já é muito. Voltei para a estrada.
O sol começava a descer de verdade agora, tingindo o céu de laranja e vermelho. As nuvens ainda ameaçavam, mas a chuva não vinha. Talvez segurasse até amanhã. Talvez não. Mas eu continuaria rodando de qualquer jeito, porque é isso que caminhoneiro faz. Segue, sempre segue, mesmo quando não sabe mais para onde, mesmo quando não sabe mais por quê. Olhei para o banco do carona, vazio. Mas por um segundo, só um segundo, consegui imaginar Maria ali, sorrindo. Você fez certo, meu velho, ela diria. E talvez, só talvez, eu tenha feito mesmo. Capítulo 2. Palavras no escuro. Rodei mais uns 20 quilômetros antes de ver o posto. Um daqueles antigos, de família, com bomba velha e restaurante grudado num galpão de telha. A tinta da parede estava descascada, mas a luz amarela que vazava pelas janelas prometia café quente e comida de verdade. Já passava das 8 da noite. O céu tinha ficado roxo, pesado, mas a chuva ainda segurava. O ar estava carregado, úmido, com aquele cheiro de terra esperando água. Estacionei na lateral, onde já tinha outros 3 caminhões parados. Desliguei o motor e o silêncio voltou, mas diferente. Meu corpo ainda estava tenso. As mãos doíam de tanto apertar o volante. Desci da boleia e senti as pernas reclamarem. Caminhoneiro não é feito para ficar parado, mas também não é feito para tensão. E eu tinha ficado tenso, mais tenso do que imaginava. Entrei no restaurante. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro, sem refrescar nada. Cheiro de arroz, feijão e carne frita. Meu estômago reclamou. Percebi que não comia desde o café da manhã. Sentei numa mesa no canto, de costas para a parede. Velho hábito, Maria sempre ria disso. Você não é bandido, Zé. Pode sentar de frente para a porta. Mas não era questão de ser bandido. Era questão de ver quem entra, quem sai, quem olha. A estrada ensina isso. A dona do lugar veio anotar o pedido. Uma senhora baixinha, cabelo preso num coque apertado, avental manchado de molho. Boa noite, moço. O que vai ser? Prato feito. E um café bem quente. Saindo. Ela foi embora e eu fiquei ali, olhando para as próprias mãos. Calejadas, sujas de graxa, com as unhas encardidas, mãos de quem trabalha. Mãos que seguraram o volante enquanto 2 mulheres fugiam da morte. Será que tinha feito diferença? Claro que tinha. Elas estariam mortas agora, ou machucadas, ou pior. Mas por que isso me incomodava tanto? Por que eu não conseguia só seguir viagem, esquecer, continuar? Porque fazia tempo que eu não me sentia útil. Desde que Maria partiu, a vida virou só movimento. Eu dirigia, comia, dormia, carregava, descarregava, mas não servia para nada. Não para ninguém de verdade. Hoje eu tinha servido. E isso pesava de um jeito estranho. A comida chegou. Arroz branco, feijão marrom, bife fino com cebola, farofa e batata frita. Comida simples, mas bem feita. O tipo de comida que aquece por dentro. Comi devagar, mastigando mais do que precisava. Não porque estava gostoso, mas porque não tinha pressa. Pressa para quê? Para voltar para a cabine vazia? Para deitar no colchão duro e ficar olhando para o teto até o sono vir? Ou não vir? Terminei o prato, tomei o café. Quente, forte, amargo. Do jeito que eu gostava. Paguei a conta e ia saindo quando ouvi a voz. Seu José? Me virei. Eram elas, as 2 professoras, paradas na porta ainda com os jalecos sujos, mas limpas no rosto, os cabelos molhados. Deviam ter se lavado no banheiro do posto. A mais velha sorria, mas os olhos ainda estavam vermelhos. A mais nova tremia menos, mas o medo ainda morava ali no fundo do olhar. Vocês... Comecei, mas a voz falhou. A polícia liberou a gente, disse a mais velha. Fizemos o depoimento. Disseram que pode demorar alguns dias até o julgamento, mas ele não vai sair da cadeia tão cedo. Acenei com a cabeça. Não sabia o que dizer. Pode sentar com a gente? Perguntou a mais nova, tímida. A gente queria agradecer direito. Hesitei.
Parte de mim queria ir embora, voltar para o caminhão, fugir, mas outra parte, pequena, esquecida, queria ficar. Sentei. A dona do posto trouxe café para elas sem precisar pedir. Deve ter visto no rosto que era necessário. Ficamos em silêncio por um tempo. Aquele silêncio desconfortável de quem não sabe por onde começar. Foi a mais velha quem falou primeiro. Meu nome é Helena, ela é Carla. José, eu disse, mesmo que elas já soubessem. A gente dá aula na escola municipal de Porangatu, ou dava, não sei se ainda vamos poder voltar. Por causa do diretor, Helena assentiu. Ele tem família na cidade, gente influente. Quando denunciamos, achamos que ia dar em algo, mas a pressão foi grande. Tem gente protegendo ele. Por isso ele veio atrás de vocês. Ele disse que a gente ia pagar, disse que ia acabar com a gente. E hoje, ela pausou, a voz tremendo. Hoje ele apareceu na escola, com a madeira, berrando. As crianças correram. A gente tentou acalmar, mas ele avançou. Então corremos até não ter mais fôlego. Carla limpou uma lágrima que teimava em cair. Se o Senhor não tivesse parado... Parei, eu cortei. E está tudo bem agora. Mas não estava. Dava para ver nos olhos delas. O medo ainda estava ali. A incerteza. E agora? Vocês têm para onde ir? Perguntei. Helena olhou para Carla. Carla olhou para o copo de café. Temos família em Goiânia, disse Helena. Vamos para lá até as coisas esfriarem. Como vão chegar? Silêncio. Ônibus, eu acho. Tem um que passa amanhã de manhã. Olhei para elas, cansadas, assustadas, sem nada além das roupas do corpo e uma bolsa velha. E pensei em Maria. Maria que sempre dizia, ajuda quem precisa, Zé. A gente nunca sabe quando vai precisar também. Respirei fundo. Eu vou para Araguaína, passa por Goiânia. Se quiserem carona... Os olhos de Helena se arregalaram. Sério, sério. Mas a gente não quer atrapalhar. O senhor já fez demais. Não atrapalha, eu disse. E era verdade. Tenho espaço. E a viagem é longa sozinho mesmo. Carla olhou para Helena. Helena olhou para mim. Tem certeza? Tenho. Ela respirou fundo. Depois estendeu a mão. Obrigada, de coração. Apertei a mão dela. Macia, mas firme. Mão de quem escreve no quadro, de quem ensina a criança a ler. Descansem essa noite, a gente sai cedo. Elas concordaram. Saí do restaurante e voltei para o caminhão. A noite estava fechada agora, sem lua, com as nuvens cobrindo tudo. O vento tinha ficado mais forte, trazendo o cheiro da chuva que não caía. Subi na cabine e me deitei no colchão estreito. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Ficava pensando, por que eu tinha oferecido carona? Não era obrigação minha. Mas também não era obrigação parar. E eu parei. Talvez porque, no fundo, eu não quisesse estar sozinho. Não de novo. Não por mais 5 dias. Ou talvez porque ajudar elas me fazia sentir menos vazio. Ou talvez porque Maria teria feito a mesma coisa. Não sei. Só sei que virei para o lado e, pela primeira vez em meses, dormi sem sonhar. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido. As nuvens ainda estavam lá, mas mais claras, ameaçando menos. O ar estava fresco, quase frio, coisa rara naquela região. Lavei o rosto na torneira do posto, tomei café preto e forte, paguei o estacionamento. Helena e Carla apareceram às 6 em ponto. Tinham conseguido trocar de roupa. Jeans e camisetas simples, mas limpas. Carregavam uma mochila pequena cada. Bom dia, disse Helena. Bom dia, respondi. Prontas, prontas. Subiram na cabine. Carla ficou no meio, Helena na janela. Eu liguei o motor, esperei aquecer, depois saí devagar do posto. A estrada estava vazia. O asfalto ainda úmido do sereno, brilhando sob o sol fraco. Dirigia em silêncio. Elas também não falavam, mas era um silêncio diferente do dia anterior. Não tinha medo nesse silêncio. Tinha só cansaço. Depois de uns 30 quilômetros, Carla quebrou o silêncio. O senhor é casado?
A pergunta me pegou de surpresa. Hesitei. Era? Minha esposa faleceu, faz 8 meses. O silêncio voltou, mas agora carregado de peso. Sinto muito, disse Helena baixinho. Eu também. Carla olhou para mim, os olhos cheios de algo que parecia compreensão. Por isso o senhor roda sozinho? Por isso. Deve ser difícil. Não tinha o que dizer além disso. Era difícil. Simples assim. Helena mexeu na bolsa e tirou uma foto amassada. 2 crianças sorrindo, uma de uniforme, outra com um caderno na mão. Meus alunos, ela disse, a voz embargada. Eles dependem da merenda. Para muitos, é a única refeição do dia. Quando descobri que estavam roubando, não consegui ficar quieta. Fez certo, eu disse. Mas e agora? Ela olhou pela janela, os olhos perdidos na imensidão da estrada. E se não derem nada? E se ele sair e voltar? Não vai sair. Vocês têm provas, têm testemunhas. A justiça vai funcionar. Tomara. Carla suspirou. Eu nem queria denunciar. Tinha medo. Mas a Helena me convenceu. Disse que não dá para viver com medo para sempre. E não dá, concordei. Mas é difícil não ter. Repeti. Mas ter medo e fazer mesmo assim é coragem. E vocês tiveram. Helena sorriu, os olhos marejados. Obrigada. Seguimos em silêncio de novo, mas agora era um silêncio mais leve. Como se dividir a história deixasse ela menos pesada. Eu dirigia, as mãos firmes no volante. O sol subia devagar, aquecendo o ar. As nuvens começavam a se abrir, revelando pedaços de céu azul, e algo dentro de mim, pequeno, quase imperceptível, começava a se mover. Não era alegria, não ainda, mas era algo próximo de esperança. E fazia tempo que eu não sentia isso. A estrada se estendia à frente, reta e longa, mas pela primeira vez em meses não parecia tão vazia. Tinha companhia, tinha propósito. Tinha, talvez, um motivo para seguir além de só fugir. E isso, por enquanto, era suficiente. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada perto de Gurupi. O lugar era simples, mas a comida era boa. Arroz, feijão, picanha na chapa, vinagrete. Comemos em silêncio, mas um silêncio confortável agora. Depois do almoço, enquanto eu pagava a conta, Helena se aproximou. Posso perguntar uma coisa? Pode. Como era ela? Sua esposa. A pergunta me desarmou. Ninguém perguntava sobre Maria. As pessoas evitavam o assunto, como se falar dela fosse abrir uma ferida. Mas Helena perguntou, e eu quis responder. Ela era... luz, eu disse. E a voz saiu embargada. Sabe quando uma pessoa entra no lugar e tudo fica mais leve? Era ela. Ria de tudo. Encontrava beleza onde não tinha. E me amava de um jeito que eu nunca entendi, mas aceitava, porque era bom demais para questionar. Como ela morreu? Se puder falar. Respirei fundo. Câncer. Rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. A gente lutou, mas não adiantou. Helena pôs a mão no meu braço. Ela deve estar orgulhosa do homem que você é. Olhei para ela confuso. Por quê? Porque você parou. Ontem, quando todo mundo passaria reto, você parou. E hoje, quando podia ter seguido sozinho, ofereceu ajuda. Isso diz muito sobre você. Eu não soube responder, porque não achava que dizia nada. Achava que era só humano. Mas talvez ser humano, hoje em dia, já seja algo raro. Voltamos para o caminhão. O sol estava forte agora, o calor apertando de novo. Mas lá dentro da cabine, com o vento batendo no rosto e a estrada se desenrolando à frente, eu sentia algo diferente. Não era felicidade, mas era menos solidão. E por agora, isso era suficiente. Seguimos viagem. Goiânia ainda estava longe, mas a estrada parecia menos longa e o silêncio menos pesado, porque agora ele era compartilhado. Capítulo 3. Tempestade. A tarde caía pesada sobre a BR-153.
O céu tinha escurecido de vez, as nuvens baixas e carregadas prometendo o que vinham guardando há dias. O ar estava úmido, denso, difícil de respirar. Até as cigarras tinham silenciado, como se soubessem o que vinha. Eu sabia também. Temporal. Daqueles que lavam a estrada, enchem os bueiros, transformam terra em lama. Vai chover forte, disse Helena olhando pela janela. Vai, concordei. Tenho que achar um lugar para parar antes que comece. Carla olhou para o céu com preocupação. Tem algum posto perto? Tem um daqui a uns 15 quilômetros. Se a chuva segurar, a gente chega. Mas a chuva não segurou. Começou devagar. Pingos grossos espaçados, batendo no para-brisa como aviso. Depois veio mais forte. E mais. Até virar cortina. Um temporal violento que tirava a visão, transformava a estrada num borrão cinza. Reduzia a velocidade. O caminhão avançava devagar, as palhetas do limpador lutando contra o volume de água. Os faróis estavam acesos, mas a luz mal furava a chuva. Consegue ver? Perguntou Carla, a voz tensa. Pouco, admiti. Mas já dirigi em pior. Mentia. Ou talvez não. Já tinha dirigido em chuva forte, sim, mas fazia tempo. E nunca com tanta coisa na cabeça, tanto peso nas costas, tanta responsabilidade dentro da cabine. O asfalto tinha virado espelho. A água acumulava rápido, formando poças que o caminhão atravessava, levantando ondas dos dois lados. O barulho era ensurdecedor. Chuva batendo no teto de metal, trovões rasgando o céu, o motor roncando baixo, tenso. Apertei o volante com força, os olhos fixos na linha branca da pista, quando conseguia enxergá-la. Tem certeza que não é melhor parar? Sugeriu Helena. No acostamento, com essa chuva, algum caminhão pode não ver e bater. É mais seguro continuar devagar. Ela não respondeu, mas senti a tensão. As duas estavam tensas, eu também. 10 quilômetros, 8, 5. A chuva não dava trégua, foi quando vi. Um clarão vermelho piscando à frente. Triângulo de sinalização. Acidente. Freio suave, sem trancar as rodas. O caminhão deslizou um pouco na água, mas obedeceu. Fui parando devagar, o coração acelerado. O que foi? Perguntou Carla. Acidente. Acendi as lanternas de emergência e parei a uns 50 metros do triângulo. Dava para ver um carro atravessado na pista, capotado, as rodas para o alto. Fumaça saía do capô misturada com a chuva. Meu estômago apertou. Fiquem aqui, ordenei. Você vai lá? Perguntou Helena, assustada. Tenho que ir. Pode ter alguém preso. Mas a chuva... Eu volto. Desci da cabine antes que elas pudessem argumentar. A chuva me encharcou em segundos. Era violenta, fria, batendo com força no rosto, dificultando a visão. O asfalto estava escorregadio, traiçoeiro. Corri até o carro. Era um sedã velho, branco, todo amassado, o teto afundado, os vidros quebrados. A porta do motorista estava aberta, torta, arrancada na metade. Tem alguém aí? Gritei, mas a chuva engoliu minha voz. Me abaixei, olhei para dentro. Vazio. Não tinha ninguém, nem sangue, nem nada. Olhei ao redor. A chuva era tão forte que mal enxergava além de alguns metros. Ei, alguém precisa de ajuda? Gritei de novo. Nada. Voltei para o caminhão, encharcado, tremendo. Subi na cabine e a água escorreu de mim, formando uma poça no chão. E aí? Perguntou Helena. Ninguém. O carro está vazio. Vazio? Carla franziu a testa. Mas o acidente parece recente. Parece. Então, para onde foi o motorista? Boa pergunta. Olhei ao redor, tentando enxergar através da cortina de chuva. Nada. Só escuridão, água e o brilho fraco dos meus faróis refletindo na tempestade. Não sei, mas não posso deixar o caminhão parado aqui. É perigoso. Coloquei o caminhão em movimento de novo, desviando do carro capotado com cuidado. As rodas cantaram na água, mas seguraram. Segui em frente, devagar, ainda procurando sinais de alguém na estrada. Foi Carla quem viu primeiro. Ali, ela apontou.
Tem alguém andando. Forcei a vista. Ela estava certa. Uma silhueta cambaleando no acostamento. Curvada, molhada, movendo-se devagar. Encostei de novo, buzinei 2 vezes. A figura parou, virou-se para a luz dos faróis. Era uma mulher. Jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Completamente encharcada, abraçando a própria barriga. Mesmo de longe, mesmo com a chuva, dava para ver. Ela estava grávida, muito grávida. Meu Deus, sussurrou Helena. Desci da cabine de novo, a chuva me golpeando. Corri até ela. Você está bem? Você estava naquele carro? Ela me olhou com os olhos arregalados, perdidos, apavorados. Tentou falar, mas a voz não saiu. Só um gemido baixo, dolorido. Está machucada? Ela balançou a cabeça, mas o rosto contorceu numa careta de dor. A mão apertou a barriga com força e eu entendi, não era o acidente, era outra coisa. Você está em trabalho de parto? Ela assentiu, lágrimas misturadas com chuva escorrendo pelo rosto. O mundo parou. O barulho da chuva sumiu. O trovão ficou distante. Só ficou ela, eu e o pânico crescendo no meu peito. Há quanto tempo? Ela ergueu a mão, dedos trêmulos. 3, talvez 4, 3 horas. Meu Deus! Vem, eu disse, pegando ela pelo braço com cuidado. Vem comigo. Ela mal conseguia andar, cada passo era uma luta. Eu segurei firme, guiando ela até o caminhão. Helena e Carla já tinham descido e vieram ajudar. Ela vai ter o bebê, disse Helena, a voz aguda. Eu sei, respondi tentando manter a calma. Subimos as 3 com dificuldade. Carla estendeu uma toalha que achou na cabine. Eu coloquei a moça no banco, deitada como dava, as pernas encolhidas. Ela gemia baixo, contínuo. A mão apertava a barriga, os olhos fechados, o rosto contraído. A gente precisa levá-la para o hospital, disse Carla. O mais próximo é em Gurupi. Ainda faltam 40 quilômetros. Ela aguenta? Olhei para a moça. Ela olhou de volta e nos olhos dela vi medo puro. Tem que aguentar, eu disse, mais para mim do que para ela. Liguei o motor, acelerei. O caminhão ganhou velocidade, mas não muito. A chuva ainda caía forte. A estrada era um risco, mas eu tinha que tentar. 40 quilômetros, só 40 quilômetros. Dava tempo, tinha que dar. Não deu tempo. 15 quilômetros depois, ela gritou. Um grito agudo, dolorido, que cortou a cabine como lâmina. Está vindo! Ela ofegou. O bebê está vindo! Helena e Carla se entreolharam apavoradas. Eu também estava apavorado. Aguenta mais um pouco, implorei. A gente já está quase lá. Não consigo! Ela gritou de novo, o corpo inteiro tenso. Não tinha escolha. Freiei. Encostei na lateral da pista. A chuva continuava violenta, mas não importava mais. O que você vai fazer? Perguntou Carla. Não sei, admiti, e era verdade. Helena respirou fundo, tentando se controlar. Eu ajudo, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Já vi parto. Minha irmã teve bebê em casa. Eu acho que consigo ajudar. Tem certeza? Não, mas não temos opção. Ela estava certa. Carla ficou na frente, segurando a mão da moça, falando palavras de conforto. Helena se posicionou embaixo, preparando toalhas, água, tudo o que encontrou. Eu fiquei no volante rezando para Deus, para Maria, para quem estivesse ouvindo. Por favor, deixa dar certo. O tempo deixou de existir. Eram só gritos, choro, palavras de incentivo, mãos tremendo, chuva batendo. E então, no meio daquele caos, daquela tempestade, daquele desespero, um choro, fino, agudo, forte, o choro de um bebê. Me virei. Helena segurava uma criança pequena, vermelha, toda suja, mas chorando alto, furioso, vivo. É uma menina, Helena disse, chorando também. A mãe soluçava, estendendo os braços. Helena colocou o bebê no colo dela, enrolado na toalha.
E naquele momento, dentro daquela cabine velha, na beira de uma estrada, no meio do nada, com a tempestade rugindo lá fora, tinha vida. Nova vida. Pura vida. Eu não sabia que estava chorando até sentir o gosto salgado nos lábios. Esperei a moça se acalmar. Helena limpou o bebê como pôde, cortou o cordão com cuidado, fez tudo o que precisava ser feito. Carla ficou segurando a mão da mãe, murmurando palavras de força. Quando finalmente consegui voltar a dirigir, as mãos ainda tremiam. 25 quilômetros até o hospital. Dirigi no piloto automático. O corpo fazia, mas a cabeça estava longe. Pensava em Maria, em como ela teria amado ver aquilo. Uma vida nascendo. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, contra o medo e a tempestade. Vida sempre encontra um jeito. Chegamos ao hospital de Gurupi quando a chuva começava a dar trégua. Os enfermeiros correram com uma maca. Levaram a mãe e o bebê para dentro, rápido, eficiente. Ficamos ali, parados na entrada, encharcados, exaustos. Helena olhou para mim. A gente salvou 2 vidas hoje. Não consegui responder, porque algo dentro de mim tinha quebrado, ou talvez consertado. Não sei. Só sei que ali, naquele momento, parado na frente do hospital com a chuva virando garoa, eu senti algo que não sentia fazia 8 meses. Senti que valia a pena. A dor, a luta, o seguir em frente, valia a pena, porque vida ainda acontece, mesmo no meio da tempestade. Mesmo quando tudo parece perdido, vida insiste, sempre insiste, e talvez, só talvez, eu também devesse insistir. Capítulo 4. Memórias e feridas. Ficamos no estacionamento do hospital até o amanhecer. Ninguém falou muito. O cansaço tinha tomado conta. Aquele cansaço profundo que vem depois da adrenalina, quando o corpo finalmente entende que o perigo passou. Helena dormiu encostada na porta. Carla cochilou no banco, a cabeça caindo para frente de vez em quando. Eu fiquei acordado, olhando pela janela, vendo a noite virar dia. A chuva tinha parado. O céu começava a clarear, revelando um tom rosado no horizonte. Os pássaros cantavam alegres, como se celebrassem o fim da tempestade. Mas dentro de mim, a tempestade continuava. Não violenta como antes, mais suave, mas ainda ali. Pensava em Maria. Sempre voltava para ela, não conseguia evitar. Lembrava do dia que descobrimos que ela estava doente. Foi num hospital também, parecido com esse. Paredes brancas, cheiro de desinfetante, aquele silêncio pesado que só lugar de gente doente tem. O médico falou devagar, usando palavras difíceis que não escondiam a verdade simples. Ela ia morrer. Não hoje, não amanhã, mas logo. 6 meses. Talvez 8, se a quimioterapia funcionasse. Maria tinha segurado minha mão, forte, e sorriu. Sorriu. A gente vai aproveitar cada dia, ela disse. E aproveitamos. Ou tentamos. Mas é difícil aproveitar quando o relógio fica cada vez mais alto na sua cabeça, marcando cada segundo como uma conta regressiva. Nos primeiros meses, ela ainda tinha força. A gente fazia as viagens juntos, como sempre. Ela sentava ali, no banco do carona, e a gente conversava sobre tudo. Sobre o passado, sobre os lugares que ainda queríamos conhecer, sobre nada e sobre tudo. Depois veio a fraqueza. A químio roubava a cor dela, energia, vida, mas nunca o sorriso. Ela sempre sorria, mesmo quando doía, mesmo quando vomitava, mesmo quando chorava de madrugada, achando que eu não ouvia. Eu ouvia, sempre ouvi, mas fingia que não, porque não sabia o que fazer com aquela dor que não era minha, mas doía como se fosse. No final, ela nem conseguia mais sair da cama. Ficava ali, pequena, frágil, segurando minha mão e dizendo que estava tudo bem. Não chora, Zé, eu estou bem. Mas não estava, e eu chorava mesmo assim. Chorava escondido, no banheiro, no caminhão, em qualquer lugar onde ela não pudesse ver. Porque se ela via,
Ficava triste, e eu não queria que ela ficasse triste nos últimos dias que a gente tinha. Quando ela partiu, foi de madrugada, dormindo, segurando minha mão. E eu fiquei ali, sentado na beira da cama, segurando de volta, até o sol nascer. Não queria soltar. Se soltasse, era real. Se soltasse, era para sempre. Mas tive que soltar. Todo mundo tem. Uma enfermeira bateu na janela do caminhão e me fez voltar ao presente. Pisquei, confuso, desorientado. Vocês são da mulher que deu à luz? Ela perguntou. Somos, respondi, a voz rouca. Ela está perguntando por vocês. Acordei Helena e Carla. Elas levantaram devagar, esfregando os olhos, ainda zonzas. Descemos do caminhão e seguimos a enfermeira pelas paredes brancas do hospital. O cheiro era o mesmo de sempre. Desinfetante, remédio, aquele cheiro que gruda na roupa e na memória. Chegamos num quarto pequeno. A moça estava na cama, pálida, mas acordada. E no colo dela, enrolado num coeiro branco, o bebê, dormindo, pequenininha, perfeita. Oi, ela disse baixinho. Entramos com cuidado, como se qualquer barulho pudesse quebrar o momento. Como você está? Perguntou Helena. Cansada, mas bem, muito bem. Ela olhou para a filha com aquele olhar que só mãe tem, cheio de amor puro, incondicional, assustador de tão intenso. Os médicos disseram que ela está saudável. 5 quilos até. A voz dela falhou, os olhos marejaram. Vocês salvaram a gente. Se não fosse por vocês... Mas foi. Eu cortei, suave. E deu tudo certo. Ela sorriu, limpando uma lágrima. Como vocês se chamam? Nos apresentamos. José, Helena, Carla. 3 estranhos que viraram heróis por acaso, ou talvez por destino. Meu nome é Amanda, ela disse. E essa aqui é Sofia. Sofia, Helena repetiu, o nome saindo como carinho. É lindo. É, concordou Amanda. Era o nome da avó dela. Minha avó, ela que me criou, mas morreu ano passado. Ela olhou para a filha de novo. Pensei em homenageá-la. Ela ficaria orgulhosa, eu disse. Amanda me olhou, curiosa. O senhor tem filhos? A pergunta me pegou desprevenido. Não. A gente tentou, mas não conseguiu. Desculpa. Não queria ser invasiva. Tudo bem. Silêncio desconfortável. Foi Carla quem quebrou. E o pai? Ele sabe? O rosto de Amanda endureceu. Não tem pai. Quer dizer, tem, mas não quer saber. Quando descobriu que eu estava grávida, sumiu. Disse que era problema meu. Helena suspirou. Sinto muito. Eu também, disse Amanda. Mas agora não importa mais. Eu tenho ela e isso é o que vale. Ela tinha razão. Família não é quem tem o mesmo sangue. É quem fica, quem segura a mão quando a noite é longa, quem aparece quando todo mundo desiste. Olhei para Sofia dormindo tranquila. Tão pequena, tão frágil, mas viva, forte, lutadora desde o primeiro segundo. E invejei. Invejei a coragem de Amanda para seguir sozinha, para criar aquela criança sem ninguém, para não desistir mesmo quando o mundo desabou. Eu tinha desistido, não de viver, mas de tentar. Tinha me entregue à dor, ao vazio, à solidão, e ficado ali, boiando, esperando o tempo passar até não doer mais. Mas dói, sempre dói. A diferença é se você deixa a dor te consumir ou se aprende a viver com ela. Maria sabia disso. Ela viveu com dor, com medo, com a certeza da morte chegando. Mas não deixou isso roubar os dias que ainda tinha. Aproveitou cada um. Sorriu até quando doía. Amou até quando não tinha força. E me ensinou que a gente pode ser corajoso mesmo com medo. Pode ser forte mesmo quebrado. Pode viver mesmo morrendo. Mas eu tinha esquecido, ou talvez só tivesse enterrado aquela lição junto com ela. Saímos do hospital quando o sol já estava alto. Amanda tinha dormido, exausta, Sofia também. Deixamos elas descansarem. Fora, o ar estava fresco.
A chuva tinha lavado tudo, deixando aquele cheiro bom de terra molhada. As poças ainda refletiam o céu, espelhando as nuvens brancas que sobraram da tempestade. Helena respirou fundo. Que noite, concordei. Carla olhou para mim. O senhor está bem? Estou. Por quê? Porque ficou quieto, mais quieto que o normal. Era verdade, mas não sabia explicar. Como explicar que ver uma vida nascer me fez lembrar da vida que perdi? Como dizer que aquilo machucou e curou ao mesmo tempo? Só cansado. Menti. Ela não acreditou. Dava para ver, mas não insistiu. Voltamos para o caminhão. Subi na cabine e fiquei ali, sentado, as mãos no volante, olhando para frente sem ver nada. Helena e Carla esperaram em silêncio, até que eu falei. A gente queria ter filhos, eu e Maria. Tentamos por anos, mas não veio. Os médicos disseram que não ia rolar. Algo comigo, algo com ela, algo com os dois. Nunca ficou claro, só não ia acontecer. As palavras saíam devagar, duras, como se estivessem presas há tempo demais. Maria sofreu, muito. Via amigas tendo filho e chorava escondida. Eu fingia que não percebia, mas percebia. E doía porque eu não sabia como tirar aquela dor dela. Pausa. Quando descobrimos a doença, ela disse algo que nunca esqueci. Disse, pelo menos agora eu sei por que não tive filho. Era para não deixar órfão. Engoli seco. E eu achei aquilo a coisa mais triste do mundo. Ela tentando achar sentido no sofrimento. Como se tudo tivesse um propósito. Como se Deus planejasse tudo certinho. E a gente só não entendia. Limpei o rosto com as costas da mão. Mas sabe o que é pior? Às vezes eu acho que ela estava certa. Porque se a gente tivesse tido filho, ele estaria sozinho agora. Órfão de mãe. Com um pai quebrado que mal consegue se cuidar. Silêncio. Helena pôs a mão no meu ombro. Você não está quebrado, José. Está machucado. É diferente. Quebrado não conserta. Machucado cicatriza. E se eu não quiser cicatrizar? E se cicatrizar significar esquecer? Cicatrizar não é esquecer, ela disse firme. É aprender a viver com a lembrança sem deixar ela te matar. Olhei para ela. Professora, lutadora, sobrevivente. Como você sabe? Porque eu também perdi gente. Meu marido, acidente de moto 5 anos atrás. Ficou em coma 3 dias e depois partiu. Não sabia. Sinto muito. Eu também. Mas aprendi que a gente não supera. A gente só aprende a carregar. E fica mais leve com o tempo. Não porque dói menos, mas porque a gente fica mais forte. Fazia sentido. Ou talvez não. Não sei. Só sei que naquele momento, ali parado no estacionamento do hospital com 2 mulheres que mal conhecia, mas que tinham compartilhado vida e morte comigo, eu senti algo. Não era cura, não ainda, mas era o começo de algo. Uma rachadura na parede que eu tinha construído ao redor do meu peito. Pequena, frágil, mas ali, deixando a luz entrar. Só um fio de luz, mas luz mesmo assim. Voltamos para a estrada 1 hora depois. Goiânia ainda ficava longe, mas não tanto. Mais uns 200 quilômetros. Dirigia em silêncio, mas era diferente agora. Não era o silêncio pesado da solidão. Era o silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavra. Helena olhava pela janela, perdida em pensamentos. Carla mexia no celular, mandando mensagens para a família. E eu dirigia. Pensava em Maria, sempre voltava para ela, mas agora, quando pensava, não doía tanto. Ou talvez doesse do mesmo jeito, mas eu estava começando a aceitar que dor faz parte, que lembrar dói, mas esquecer mata. E eu não queria esquecer, não ela, nunca ela. Então talvez fosse isso, aprender a viver com a lembrança, com a dor, com a saudade que aperta o peito de madrugada e não passa. Mas viver mesmo assim, porque é isso que ela teria querido. Não que eu me enterrasse junto, mas que eu continuasse. Por ela, por mim,
Por todas as Sofias que ainda vão nascer no meio de tempestades, precisando de alguém que pare, que ajude, que se importe. O sol estava alto agora, forte, secando as poças da chuva. O asfalto brilhava, limpo, novo, e eu seguia em frente. Não curado, mas tentando. E talvez isso, por enquanto, fosse suficiente. Capítulo 5. A decisão. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada perto de Itumbiara. O lugar era simples, com mesas de fórmica e cadeiras desemparelhadas, mas a comida cheirava bem. Galinhada, o prato típico de Goiás, com arroz amarelinho e pedaços generosos de frango caipira. Sentamos os três numa mesa perto da janela. Lá fora, o sol castigava sem dó, fazendo o ar tremer sobre o asfalto. Mas ali dentro, o ventilador de teto girava lento, trazendo um alívio morno. Comemos em silêncio por um tempo. O cansaço ainda pesava, mas a comida ajudava. Preenchia o vazio do estômago, mesmo que não preenchesse os outros vazios. Foi Helena quem quebrou o silêncio. José, posso te perguntar uma coisa? Olhei para ela. Pode. Por que você parou? Lá no primeiro dia, quando viu a gente correndo. Por que parou? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento, tentando achar as palavras certas. Não sei, admiti. Talvez porque eu estava cansado de passar reto. Como assim? A vida inteira, a gente aprende a não se meter. A seguir viagem, a cuidar da própria vida e deixar o resto para o resto. E por muito tempo fiz isso. Parava só quando era conveniente. Ajudava só quando não custava nada. Pausei, mexendo no arroz com o garfo. Mas depois que Maria morreu, eu percebi uma coisa. A gente passa a vida toda correndo, trabalhando, juntando, planejando. Para quê? Para o futuro, para o depois, para quando a gente se aposentar, para quando a gente tiver tempo. Engoli seco. Mas às vezes não tem depois. Às vezes o tempo acaba antes da gente estar pronto. E aí o que sobra? Arrependimento. Do que não fez, do que não falou, de quem não ajudou. Helena ouvia em silêncio, os olhos fixos em mim. Então, quando vi vocês correndo, pensei, não hoje. Hoje eu não vou passar reto. Hoje eu não vou fingir que não vi. Porque se eu morrer amanhã, pelo menos vou saber que fiz diferença para alguém. Silêncio. Carla limpou uma lágrima. Você fez diferença, José. Para nós, para Amanda, para Sofia. Eu sei, respondi, e era verdade. E isso me fez lembrar como é, sentir que importa, que a vida não é só andar em círculos esperando o fim. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocou a minha. Você sempre importou, só tinha esquecido. Talvez fosse verdade, ou talvez não. Não importava. O que importava é que agora, pela primeira vez em meses, eu não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Depois do almoço, voltamos para a estrada. Faltavam uns 150 quilômetros até Goiânia. Com sorte, chegaríamos antes do anoitecer, mas a sorte não estava do nosso lado. 50 quilômetros depois, o caminhão começou a fazer um barulho estranho. Um chiado metálico vindo do motor, baixo no começo, mas ficando cada vez mais alto. Franzi a testa. O que é isso? Perguntou Carla. Não sei, não é normal. O barulho aumentou. O caminhão começou a perder força, como se estivesse sufocando. Olhei para o painel. A temperatura estava subindo, rápido demais. Merda. A gente precisa parar, eu disse. O que houve? Motor superaquecendo. Encostei no acostamento, desliguei tudo. O motor tossia, chiava, reclamava. Esperei alguns segundos, depois desci. O calor bateu em mim como parede. O sol a pino, sem sombra, sem trégua. Abri o capô com cuidado e uma nuvem de vapor escapou. Praguejei baixo. Helena desceu também. É grave? Pode ser. Preciso deixar esfriar antes de ver. Quanto tempo? Meia hora, pelo menos. Ela olhou ao redor. Estrada vazia, descampado dos dois lados, nem sombra de árvore para se esconder do sol. E se não conseguir consertar? Vou ter que chamar guincho. E quanto tempo isso demora? Suspirei. Horas, talvez mais.
Voltamos para a cabine, ligamos o ventilador elétrico do caminhão, mas mal ajudava. O calor era opressivo, pesado, tirando o ar. Carla bebeu água da garrafa, passou um pouco no rosto. Não acredito que a gente ficou presa aqui. Podia ser pior, disse Helena. Como? Podia estar chovendo de novo. Carla riu, sem humor. Ficamos ali esperando, o tempo arrastava. Cada minuto parecia 1 hora. O silêncio era quebrado só pelo barulho ocasional de um carro passando, levantando poeira. Foi Helena quem viu primeiro. Tem um carro vindo, devagar. Olhei pelo retrovisor. Era um sedã preto, vidros escuros, avançando devagar pela pista. Passou por nós, diminuiu a velocidade, depois parou uns 20 metros à frente. Meu estômago apertou. Isso não é bom, murmurei. Por quê? Perguntou Carla. Porque ninguém para assim sem motivo. A porta do carro se abriu. Um homem saiu, alto, forte, com camisa social e calça preta. Óculos escuros escondiam o rosto. Ele olhou para o caminhão, depois começou a andar na nossa direção. Tranca a porta, ordenei. Helena obedeceu, rápido. O homem chegou perto, bateu no vidro. Problema no caminhão? A voz era grave, sem calor. Já resolvi. Respondi, seco. Oh, posso ajudar? Não precisa. Ele tirou os óculos, os olhos eram frios, calculistas. Tenho certeza. Algo no tom dele me deixou alerta. Não era oferta de ajuda, era ameaça disfarçada. Tenho, repeti mais firme. Ele sorriu, sem alegria. Que pena. Voltou para o carro, entrou, mas não saiu. Ficou ali, parado, observando. Quem é ele? Sussurrou Carla. Não sei, mas não gostei. Helena olhou pela janela, a voz tensa. José, tem outro carro vindo. Olhei. Era uma caminhonete branca, velha, com 2 pessoas dentro. Passou pelo sedã preto, depois por nós e parou mais à frente. 2 homens desceram, mais jovens, com roupas sujas e olhar duro. Meu sangue gelou. Isso não é coincidência. O que a gente faz? Perguntou Helena, a voz tremendo. Fica calma, não mostra medo, mas eu estava com medo. Os 2 homens da caminhonete caminharam até o sedã, conversaram com o homem de preto. Depois os 3 olharam para a gente e começaram a andar. José. Carla agarrou meu braço. Calma. Peguei o celular, mas não tinha sinal, claro. Estávamos no meio do nada. Os homens se aproximavam, devagar, confiantes. Então, como um milagre, ouvi o som. Motor diesel, forte, potente. Outro caminhão. Olhei pelo retrovisor e vi um Scania vermelho enorme vindo na nossa direção. Subi na boleia, acenei freneticamente. O caminhão começou a diminuir a velocidade. Os 3 homens pararam, olharam, hesitaram. O Scania encostou atrás de mim. A porta se abriu e desceu um homem grande, cabelo grisalho, braços grossos. Caminhoneiro velho, do tipo que não leva desaforo. Problema, parceiro! Ele gritou. Motor ferveu! Gritei de volta. E esses caras aqui estão assediando a gente. O caminhoneiro olhou para os 3 homens. Depois pegou o microfone do rádio PX. Atenção, galera, na BR-153. 3 elementos suspeitos, quilômetro trezentão. Se tiver alguém na área, ajuda o parceiro aqui. O rádio chiou. Depois veio a resposta. Recebido. Estou 10 quilômetros para trás, chegando em 10. Outro. Aqui também, 5 minutos. Os 3 homens se entreolharam. Depois, sem pressa, mas sem coragem de enfrentar, voltaram para os carros. O sedã saiu primeiro, rápido. A caminhonete seguiu atrás. Respirei fundo. As pernas tremiam. O caminhoneiro desceu, caminhou até mim. Caminhoneiro não deixa outro na mão, ele disse, simples. Obrigado. De nada. Agora vamos ver esse motor aí. Ele abriu o capô, olhou, mexeu, testou. A mangueira estourada, tem uma reserva? Tenho. Então é fácil. Me ajuda aqui. Trabalhamos juntos. 20 minutos depois, o caminhão estava pronto. Motor frio, mangueira trocada, água reabastecida. Pronto.
ele disse, limpando as mãos na bermuda. Vai rodar tranquilo agora. Quanto eu te devo? Ele riu. Devo nada, parceiro. Estrada é assim. Hoje eu ajudo você. Amanhã você ajuda outro. E a roda gira. Estendeu a mão. Eu apertei, forte. Obrigado de verdade. Valeu. Boa viagem. Ele voltou para o Scania e seguiu estrada. Fiquei ali parado, vendo ele sumir no horizonte. Subi na cabine. Helena e Carla me olhavam, ainda pálidas. Quem eram aqueles homens? Perguntou Carla. Não sei. Ladrões, talvez. Ou só aproveitadores. Mas não fizeram nada, porque não deu tempo. Mas teriam feito. Helena abraçou os próprios braços, tremendo. Eu estava com tanto medo. Eu também. Mas você não mostrou. Porque não podia. Alguém tinha que ficar firme. Ela me olhou, algo diferente nos olhos. Respeito, talvez, ou admiração, ou talvez só gratidão. Você nos protegeu de novo. Não fui só eu. Foi o caminhoneiro. Foi a estrada. Foi você, ela insistiu. Você que ficou. Você que enfrentou. Você que não fugiu. Não soube responder, porque ela estava certa. Eu não fugi. Podia ter deixado elas ali e seguido sozinho antes dos problemas começarem. Mas não fiz, porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava sozinho. E não queria estar. Chegamos em Goiânia quando o sol já se punha. A cidade grande, movimentada, barulhenta, tão diferente da estrada, do silêncio, do vazio. Parei numa rua tranquila, perto da casa onde Helena e Carla iam ficar. Elas desceram devagar, pegando as mochilas. Então é aqui, disse Helena. É silêncio desconfortável. Aquele silêncio de quem não quer se despedir, mas não sabe o que mais dizer. Obrigada, José, por tudo. De nada. Carla abraçou Helena. Depois olhou para mim. A gente nunca vai esquecer o que você fez. Eu também não vou esquecer vocês. E era verdade. Helena se aproximou, hesitou, depois me abraçou. Foi rápido, mas significou tudo. Cuida de você, tá? Ela disse, afastando-se. Vou tentar. Não tenta. Faz. Sorri, meio torto, meio triste. Tá bom. Elas entraram no portão da casa. Acenaram. Eu acenei de volta. Depois entraram e a porta fechou. Fiquei ali parado, olhando para a porta fechada. E de repente, a solidão voltou. Pesada, real, doída. Mas diferente, porque agora eu sabia que podia não estar sozinho se não quisesse, que a estrada pode conectar, não só separar, que ajudar não tira, dá. E pela primeira vez eu senti vontade de ligar o caminhão não para fugir, mas para seguir, porque tinha mais estrada pela frente, mais gente para conhecer, mais vida para viver, e Maria estaria orgulhosa, tenho certeza. Capítulo 6. O retorno inesperado. Rodei sozinho por 3 dias depois de deixar Helena e Carla em Goiânia. 3 dias de estrada vazia, céu aberto, pensamentos soltos. Descarreguei a carga em Araguaína, peguei outra com destino a Palmas. Rotina, movimento, vida. Mas era diferente agora. O silêncio continuava ali, preenchendo a cabine, mas não pesava do mesmo jeito. Não sufocava. Era só silêncio. O tipo que dá espaço para pensar sem afundar em desespero. Pensava em Maria, como sempre. Mas agora conseguia lembrar dela sorrindo sem sentir que estava me afogando. Conseguia ver a foto dela no painel sem que o peito apertasse até não conseguir respirar. A dor ainda estava ali, sempre estaria. Mas não era mais tudo que eu era. Era só uma parte, e tinha outras partes começando a acordar. Partes que eu tinha esquecido que existiam. Vontade de conversar com alguém no posto. Vontade de tomar um café devagar, observando o movimento. Vontade de acordar e não sentir imediatamente aquele peso de mais um dia igual. Parei num restaurante perto de Paraíso do Tocantins na hora do almoço. O lugar estava cheio, barulhento, com gente rindo, conversando, vivendo. Antes, eu evitava lugares assim. Preferia os vazios, os silenciosos, onde ninguém me incomodava.
Mas hoje eu entrei. Sentei numa mesa no meio do salão e pedi o prato do dia, galinhada de novo. Parecia que em Goiás só tinha galinhada. Enquanto esperava, olhei ao redor. Uma família na mesa ao lado, duas crianças brigando por causa de um brinquedo, os pais cansados, mas sorrindo. Um grupo de caminhoneiros no canto, contando causos alto, rindo das próprias piadas. Uma senhora sozinha lendo jornal, tomando café devagar. Vida acontecendo. E pela primeira vez em meses, eu não me sentia fora dela. Estava dentro, participando, mesmo que sozinho, mesmo que calado. Mas presente. A comida chegou. Comi devagar, sem pressa. Paguei. Agradeci a moça do caixa com um sorriso que não era forçado. E quando voltei para o caminhão, percebi que tinha demorado quase 1 hora. 1 hora sem me sentir ansioso para sair, sem me sentir deslocado, sem me sentir errado por estar vivo enquanto Maria não estava. Era progresso, pequeno, mas real. Na tarde do terceiro dia, enquanto rodava pela BR-010 em direção a Palmas, o celular tocou. Número desconhecido. Hesitei. Não gostava de atender desconhecido. Geralmente era propaganda, cobrança, coisa que não valia a pena, mas algo me fez atender. Alô? José? A voz era feminina, conhecida, mas não identificada de imediato. Sim. Quem fala? É a Helena, a professora. Você se lembra? Como se eu pudesse esquecer. Claro que lembro. Oi, Helena, tudo bem? Tudo. Desculpa ligar assim de repente. Peguei seu número com a polícia. Espero que não se importe. Não me importo. Aconteceu alguma coisa? Pausa. Respiração funda do outro lado. Não é comigo. É com a Amanda, a moça que teve o bebê. Meu estômago apertou. O que houve? Ela está em apuros, José. Sérios apuros. Que tipo? Ela não tem para onde ir. A família não quer receber ela com a criança. Disseram que ela trouxe vergonha, que tem que se virar sozinha. E ela está desesperada, tentando achar emprego, mas ninguém quer contratar mãe com bebê recém-nascido. O dinheiro acabou. Ela está morando num abrigo, mas vão ter que sair em alguns dias. Fechei os olhos. Onde ela está? Em Gurupi, no mesmo hospital onde ela teve a Sofia. Eles deixaram ela ficar uns dias a mais, mas não podem mais. E ela não sabe o que fazer. Por que você está me contando isso? Silêncio longo. Porque eu pensei que talvez você pudesse ajudar. Não sei como, não sei o que, mas você ajudou a gente, ajudou ela. E eu achei que você ia querer saber. Ela estava certa. Eu queria saber. E mais do que isso, eu queria ajudar. Obrigado por ligar, eu disse. Vou pensar em algo. Sério? Sério. José, você é um homem bom, saiba disso. Desliguei antes de responder, porque não sabia se era verdade. Só sabia que não conseguia seguir viagem sabendo que Amanda e Sofia estavam em apuros. Olhei para a estrada à frente. Palmas ficava perto. Podia descarregar, pegar a próxima carga, seguir a rotina, ou podia voltar. Não era lógico. Não fazia sentido. Eu mal conhecia Amanda. Não era problema meu. Mas quando é que problema de alguém vira problema nosso? Quando a gente decide que importa, e Amanda importava, Sofia importava, porque eu tinha segurado aquela criança nos primeiros segundos de vida. Tinha visto ela nascer no meio de uma tempestade, contra todas as chances, e não ia deixar ela crescer sem chance nenhuma. Virei o caminhão na próxima saída e voltei para Gurupi. Cheguei no hospital de noite. O estacionamento estava quase vazio, só algumas ambulâncias e carros de funcionários. Entrei pela recepção. A moça atrás do balcão me olhou com cara de sono. Boa noite, estou procurando uma paciente. Amanda, ela teve um bebê aqui uns dias atrás. A moça digitou no computador. Ah, sim, ela ainda está aqui, mas não como paciente. Os médicos liberaram ela, mas ela não tinha para onde ir. Deixamos ela ficar no quarto por mais alguns dias, mas amanhã ela precisa sair. Posso ver ela? O horário de visita já passou. Por favor, é urgente. Ela me olhou avaliando. Depois suspirou.
Quarto 204, segundo andar. Obrigado. Subi as escadas, o coração batendo forte. Não sabia o que ia dizer. Não sabia se tinha solução. Só sabia que tinha que tentar. Bati na porta do quarto. Ninguém respondeu. Bati de novo. Amanda, é o José, o caminhoneiro. Ouvi um barulho, passos. A porta se abriu. Amanda estava magra, pálida, com olheiras profundas. Vestia uma camisola do hospital e segurava Sofia no colo, embrulhada num cobertor fino. José? Ela parecia confusa. O que você está fazendo aqui? Helena me ligou, me contou sobre sua situação. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu não pedi para ela ligar. Eu não queria incomodar. Vocês já fizeram demais. Você não está incomodando. Posso entrar? Ela abriu espaço. Entrei. O quarto era pequeno, simples, com uma cama, uma cadeira, um berço improvisado. Nada mais. Helena disse que você precisa sair amanhã. Amanda assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eles foram muito gentis em deixar eu ficar. Mas não posso mais, e eu não tenho para onde ir. Minha família... Eles me viraram as costas. Disseram que eu fiz minha escolha e agora tenho que viver com as consequências. E o pai da criança? Sumiu, bloqueou meu número. Não quer saber. Ela sentou na cama, cansada, derrotada. Eu tentei arrumar emprego, mas com ela, olhou para Sofia. Ninguém quer. Dizem que vou faltar muito, que não posso me comprometer. E talvez estejam certos. Como eu vou trabalhar e cuidar dela ao mesmo tempo? Sofia começou a choramingar. Amanda embalou, cantarolou baixinho. A criança se acalmou. Você é uma boa mãe, eu disse. Sou uma mãe desesperada. Ela corrigiu. Não sei o que fazer. O abrigo onde estava ia deixar eu ficar, mas só até amanhã. Depois disso, eu não sei. Olhei para ela, jovem, sozinha, assustada, e tomei uma decisão. Talvez fosse loucura, talvez fosse impulsivo. Talvez Maria achasse que eu tinha pirado de vez. Ou talvez Maria dissesse que era exatamente isso que eu devia fazer. Vem comigo, eu disse. Amanda me olhou, confusa. Como? Vem comigo. Eu te levo para algum lugar onde você possa ficar, onde possa ter ajuda, onde possa recomeçar. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Não precisa pagar. Por que você faria isso? A pergunta ecoou no quarto pequeno. Por quê? Porque ela precisava. Porque Sofia precisava. Porque eu podia. Mas mais do que isso. Porque ajudar ela me fazia sentir vivo de novo. Me fazia sentir que tinha propósito, além de só não morrer. Porque é o certo, respondi simples. Ela me olhou por um longo tempo. Procurando mentira, procurando segundas intenções. Não achou, porque não tinha. Você tem certeza? Ela perguntou, a voz trêmula. Tenho. Para onde a gente vai? Pensei rápido. Conheço um lugar em Goiânia, uma igreja que ajuda mães solteiras, dá abrigo, comida, ajuda a arrumar emprego. Helena me falou sobre isso. Posso te levar lá. E se eles não aceitarem? Vão aceitar, e se não aceitarem, a gente procura outro lugar, mas você não vai ficar na rua. Isso eu prometo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por quê? Por que você se importa? Porque eu sei como é se sentir sozinho. Porque eu sei como é achar que o mundo acabou e ninguém liga. Porque eu sei que pequenos gestos salvam vidas. Porque Maria me ensinou que a gente ajuda quem precisa. Simples assim, mas não disse nada disso. Só estendi a mão. Vamos! Ela olhou para Sofia, depois para minha mão, depois de volta para mim. E pegou. Saímos do hospital de madrugada. Amanda tinha pouca coisa. Uma mochila com roupas, fraldas, algumas mamadeiras, nada mais. Coloquei tudo no caminhão. Ajudei ela a subir. Ela segurou Sofia com cuidado, protegendo a cabeça da criança. Sentei no volante e liguei o motor, o ronco familiar, reconfortante. Pronta? Perguntei. Acho que sim. Então vamos. Saí devagar do estacionamento.
A noite estava clara, estrelada, bonita. A lua cheia iluminava a estrada, prateando tudo. Amanda olhava pela janela em silêncio. Sofia dormia no colo dela, tranquila, alheia a tudo. José, ela disse depois de um tempo. Sim, obrigada. De verdade. De nada. Não, sério, você salvou a gente. De novo. Não sei como vou retribuir. Não precisa retribuir. Só cuida dela. Ama ela. Cria ela para ser uma pessoa boa. Isso basta. Ela olhou para a filha, os olhos cheios de ternura. Eu vou. Prometo. Seguimos em silêncio. A estrada se desenrolava à frente, iluminada pelos faróis. Vazia, tranquila, cheia de possibilidades. E pela primeira vez desde que Maria partiu, eu não me sentia só dirigindo aquele caminhão. Tinha companhia, tinha propósito, tinha algo além de mim mesmo. E isso fazia toda a diferença. Capítulo 7. A travessia final. A noite foi longa, mas tranquila. Rodei devagar, sem pressa, deixando a estrada ditar o ritmo. Amanda dormitava de vez em quando, a cabeça encostada na janela. Sofia segura nos braços. Cada vez que a criança se mexia ou fazia algum barulho, Amanda acordava sobressaltada, checando se estava tudo bem. Instinto de mãe. Maria teria sido assim também. Atenta, cuidadosa, amorosa. A dor apertou, mas não sufocou. Era diferente agora. Doía, mas não paralisava. Eu conseguia pensar nela e continuar dirigindo. Conseguia lembrar e não desabar. Era progresso. Paramos num posto perto de Porangatu quando o sol começava a nascer. O céu estava pintado de rosa e laranja. Aquele tipo de amanhecer que parece promessa de dia bom. Vou abastecer e comprar café. Eu disse. Você quer alguma coisa? Amanda esfregou os olhos, ainda sonolenta. Um pão, se tiver. E água. Leite para ela? Eu tenho. Trouxe uma madeira. Desci da cabine. O ar estava fresco, quase frio, raro naquela região. Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra e orvalho. Abasteci o caminhão enquanto o frentista, um rapaz novo com cara de sono, fazia o trabalho no piloto automático. Paguei, depois entrei na loja de conveniência. O lugar estava vazio. Só eu e a moça do caixa, folheando revista. Peguei café preto, pão de queijo, água. Depois, passando pela seção de bebê, parei. Tinha mamadeiras, fraldas, roupinhas pequenas. Tudo que uma mãe precisa e Amanda provavelmente não tinha. Peguei um pacote de fraldas, depois outro, lenços umedecidos. Uma mantinha branca com desenho de estrelas. A moça do caixa olhou tudo com um sorriso. Presentinho para netinha? Algo assim, respondi, não corrigindo. Paguei e voltei para o caminhão. Amanda estava amamentando Sofia, coberta discretamente com uma fraldinha de pano. Coloquei as sacolas no chão. Comprei umas coisas para vocês. Ela olhou dentro, os olhos arregalando. José, você não precisava... Precisava sim. Vocês vão precisar. Mas deve ter custado caro. Não custa nada que eu não possa pagar. Ela me olhou, os olhos marejando de novo. Eu não sei como agradecer. Você não me conhece, não me deve nada. E mesmo assim estou aqui, completei. Porque é o que se faz. A gente ajuda quem precisa. Nem todo mundo pensa assim. Deveria. Ela sorriu. Fraco, mas genuíno. Maria teve sorte de ter você. O nome dela saindo da boca de Amanda me pegou desprevenido. Engoli seco. Eu é que tive sorte de ter ela, Helena me contou. Sobre sua esposa. Sinto muito. Eu também. Silêncio. Mas sabe, continuei, olhando pela janela para o céu clareando. Acho que ela ficaria feliz de saber que estou aqui. Ajudando você. Ajudando Sofia. Ela sempre dizia que a gente não leva nada dessa vida. Só deixa. E o que a gente deixa tem que valer a pena. E você acha que vale? Acho. Hoje, acho que sim. Amanda terminou de amamentar Sofia e a colocou no colo, batendo levinho nas costas até a criança arrotar.
Um barulhinho pequeno, engraçado. Ela é linda, eu disse. É, parece com minha avó. Os olhos, principalmente. Minha avó tinha olhos escuros assim, profundos. Sempre achei que ela enxergava a alma das pessoas. E enxergava? Acho que sim. Ela sabia quando eu estava triste, mesmo quando eu fingia estar bem. Sabia quando eu estava com medo, mesmo quando eu mentia. E sempre sabia o que dizer para fazer eu me sentir melhor. Ela parece ter sido uma boa pessoa. Foi a melhor. Me criou sozinha depois que minha mãe morreu. Trabalhou de empregada doméstica a vida toda para me dar estudo. E quando morreu ano passado, deixou tudo que tinha para mim. Não era muito, uns 5.000 reais, mas era tudo dela. E o que você fez com o dinheiro? Gastei com o parto, com remédios, com comida. Acabou rápido. Ela olhou para Sofia com uma mistura de amor e tristeza. Às vezes, eu penso que decepcionei ela. Minha avó sempre dizia para eu estudar, arrumar emprego bom, casar direito. Eu fiz tudo errado. Engravidei de um homem que fugiu, perdi o emprego, fiquei sem lugar para morar. Você não fez nada errado, eu disse firme. A vida é complicada, nem sempre dá para controlar tudo. Mas eu podia ter escolhido melhor. Todo mundo podia ter escolhido melhor. Eu podia ter passado mais tempo com Maria, podia ter falado mais que amava ela, podia ter feito 1000 coisas diferentes. Mas não fiz. E ficar se culpando não muda nada. Ela me olhou surpresa. Você parece bem resolvido com isso. Não estou, ainda dói, ainda me arrependo, mas estou tentando viver mesmo assim, porque a outra opção é desistir. E eu não quero mais desistir. Quando decidiu isso? Pensei. Acho que quando parei para ajudar Helena e Carla, ou quando Sofia nasceu, ou quando voltei para buscar você. Não sei. Talvez tenha sido aos poucos, em cada escolha de não passar reto. Amanda sorriu. Você é um homem bom, José. Ou talvez só um homem cansado de ser ruim consigo mesmo. Chegamos em Goiânia no meio da manhã. A cidade estava movimentada, cheia de carros, buzinas, gente correndo. O oposto da estrada, o oposto do silêncio. Segui o endereço que Helena tinha me passado por mensagem. Fica numa rua tranquila, perto do centro. A igreja era pequena, pintada de branco, com um jardim na frente e uma placa. Casa de Amparo Maria Mãe de Jesus. Estacionei na frente. É aqui, eu disse. Amanda olhou para a igreja nervosa. E se eles não aceitarem? Vão aceitar. Como você sabe? Porque é para isso que eles existem. E se não aceitarem, a gente encontra outro lugar. Mas vai dar certo. Confia em mim. Ela respirou fundo. Confio. Descemos. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 60 anos abriu, rosto amável, olhos gentis. Bom dia. Posso ajudar? Bom dia. Meu nome é José. Essa aqui é a Amanda e a pequena Sofia. Eu soube que vocês ajudam mães em situação de vulnerabilidade. A mulher olhou para Amanda, depois para Sofia, e o rosto se iluminou. Claro. Entrem, por favor. Entramos numa sala simples, com sofá gasto mas limpo, quadros de santos nas paredes, cheiro de café. A mulher sentou com Amanda e começou a fazer perguntas. Gentis, sem julgamento, nome, idade, situação, necessidades. Amanda respondeu tudo, a voz tremendo às vezes, mas firme. Depois de uns 20 minutos, a mulher sorriu. Você pode ficar. Temos um quarto vago. Pode ficar o tempo que precisar. Até se estabilizar, arrumar emprego, ter condições de alugar um lugar seu. Amanda começou a chorar, não de tristeza, de alívio. Sério? Sério. A gente está aqui para isso. Obrigada. Muito obrigada. A mulher olhou para mim. E o senhor? É o pai? Não. Só um amigo que quis ajudar. Ela sorriu, calorosa. O mundo precisa de mais amigos assim. Que Deus o abençoe. Não sou religioso. Nunca fui. Mas naquele momento, aceitei a bênção. Amanda se levantou, ainda segurando Sofia.
e me abraçou. Obrigada, José, por tudo. Você salvou a gente de verdade. Você vai ficar bem, eu disse. Você e Sofia, sei disso. Como sabe? Porque você é forte, mais forte do que imagina. Ela se afastou, limpou as lágrimas. Posso te pedir um favor? Claro. Quando Sofia crescer, posso contar para ela sobre você, sobre o homem que parou na tempestade para ajudar uma desconhecida? A garganta a apertou. Pode. E se um dia você passar por aqui, vem visitar a gente? Vou. Não sabia se ia mesmo. Não sabia se teria coragem. Mas naquele momento quis acreditar que sim. Amanda entrou com a mulher para ver o quarto. Fiquei na sala, olhando pela janela. Helena chegou minutos depois. Tinha ligado dizendo que viria. Você conseguiu, ela disse sorrindo. A gente conseguiu. Você que me ligou. Mas você que veio, você que voltou, você que não desistiu. Não respondi, porque era verdade e mentira ao mesmo tempo. Eu não desisti delas, mas estava começando a não desistir de mim também. E talvez fosse isso. Talvez ajudar os outros seja a forma que a gente encontra de se salvar. Saí da igreja 1 hora depois. Amanda estava instalada, Sofia dormia, tudo certo. Helena me acompanhou até o caminhão. Para onde você vai agora? Pegar carga nova, rodar, trabalhar. Só isso? Olhei para ela. Por enquanto sim, mas está bom. Melhor do que estava. Você mudou, José, desde aquele dia na estrada. Você está diferente. Estou mais cansado, brinquei. Ela riu. Não, está mais leve. Mais vivo. Talvez estivesse certa. Obrigado por tudo. Por ligar, por confiar, por me lembrar que ainda tem gente boa no mundo. Você é a gente boa no mundo. Ela corrigiu. Não sabia o que responder. Então, só abracei ela. Rápido, mas sincero. Cuida de você, ela disse. Você também. Subi no caminhão. Liguei o motor. Olhei no retrovisor e vi Helena acenando. Acenei de volta. Depois coloquei o caminhão em movimento e voltei para a estrada. A estrada que tinha sido fuga, que tinha sido prisão, que tinha sido solidão, mas que agora talvez pudesse ser recomeço. Capítulo 8. Novo caminho. 3 meses depois. A BR-153 se estendia à frente igual sempre foi. Asfalto quente, céu azul, o horizonte tremendo com o calor. Outubro de novo. O ano dando voltas, repetindo ciclos, provando que o tempo não para ninguém. Mas eu estava diferente, não curado. Talvez nunca cure completamente. A dor de perder Maria ainda estava ali, morando no peito, lembrando da presença toda vez que eu olhava para o banco vazio do carona. Mas não era mais tudo o que eu era. Tinha outras coisas agora, pequenas, mas reais. Tinha a lembrança de Helena e Carla, que mandavam mensagem de vez em quando. Carla tinha voltado a dar aula. Helena tinha virado coordenadora da escola. O diretor corrupto estava preso, esperando julgamento. Justiça lenta, mas acontecendo. Tinha a foto de Sofia que Amanda tinha me mandado. 1 mês de vida, sorrindo. Gordinha, saudável, viva. Amanda tinha conseguido emprego numa padaria meio período e estava economizando para alugar um lugar só delas. A mensagem que acompanhava a foto dizia: obrigada por nos dar uma chance. Sofia vai crescer sabendo que existe gente boa no mundo, por sua causa. Guardei a foto no porta-luvas, junto com a de Maria. 2 mulheres, 2 tipos de amor, 2 tipos de dor e esperança. E tinha algo mais, algo que eu não esperava. Tinha voltado a conversar com as pessoas, nos postos, nos restaurantes, nas filas do banheiro, não muito. Eu ainda era quieto, reservado, mais de ouvir que falar. Mas não fugia mais, não evitava mais, deixava acontecer. E às vezes até buscava, como hoje. Parei num posto perto de Gurupi, o mesmo onde tinha parado meses atrás, antes de tudo começar. E encontrei 2 caminhoneiros conhecidos. Tonho e Marcão, veteranos da estrada, sempre com histórias para contar. Opa, Zé! Tonho acenou quando me viu. Quanto tempo! Quanto tempo! Concordei, sentando com eles.
Como você está, velho? Perguntou Marcão, e tinha preocupação genuína na voz. Ele sabia sobre Maria. Todo mundo na estrada sabia. Estou melhor, respondi, e era verdade. Sério? Sério, ainda dói, mas estou aprendendo a viver com isso. Tonho assentiu, sábio. É isso aí. A gente não supera essas coisas. Só aprende a carregar. É o que me disseram. Tomamos café juntos, conversamos sobre frete, sobre estrada, sobre a vida. Coisas simples, mas que preenchiam, que lembravam que eu ainda fazia parte do mundo. Quando me despedi e voltei para o caminhão, percebi que estava sorrindo. Pouco, quase nada, mas sorrindo. A tarde caía quando cruzei novamente pela região de Porangatu. Aquela mesma estrada onde tudo tinha começado, onde tinha visto Helena e Carla correndo, onde tinha parado ao invés de seguir. Olhei para o acostamento, lembrando. 3 meses atrás, eu era outro homem, vazio, perdido, dirigindo no automático, só esperando os dias passarem até não sentir mais nada. Mas tinha parado. E aquele único gesto, aquela única escolha de não passar reto, tinha mudado tudo, não só para elas, para mim também, porque ajudar tinha me lembrado que eu ainda importava, que minha vida ainda tinha valor, que eu podia fazer diferença, mesmo pequena, mesmo imperfeita, e que viver não era trair Maria, era honrar ela que sempre dizia: não desperdiça o tempo que você tem, Zé, a gente nunca sabe quanto vai durar. Eu tinha desperdiçado, por meses, me enterrando em dor, em culpa, em solidão, mas não mais. Agora eu estava tentando, acordando todo dia e escolhendo viver ao invés de só existir. Doía, doía, mas doer era melhor que não sentir nada, porque dor prova que a gente ainda está vivo, e eu estava vivo, finalmente de novo, vivo. Encostei o caminhão num mirante natural que tinha na beira da estrada. Daqueles lugares simples, sem placa, sem estrutura, só um pedaço de terra batida onde caminhoneiros param para descansar e olhar a vista. Desci da cabine. O sol estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de cerrado, de terra, de vida. Sentei na beirada do caminhão, as pernas balançando. Olhei para o horizonte. Maria teria amado esse pôr do sol. Ela sempre parava para ver. Não importava o cansaço, não importava a pressa. Se o céu estava bonito, ela parava. Olha isso, Zé, olha como é lindo. Como a gente pode achar que a vida é ruim quando tem isso? E ela tinha razão. A vida tinha sido dura. Tinha tirado ela de mim cedo demais, sem aviso, sem chance de despedida de verdade. Mas também tinha dado os anos que tivemos juntos, os sorrisos, as conversas, o amor. E tinha dado agora uma segunda chance. Não de ter ela de volta. Isso nunca ia acontecer. Mas de viver de novo, de sentir de novo, de importar de novo. Peguei o celular e abri a galeria. Tinha uma foto de Maria que eu não conseguia olhar fazia meses. Ela no caminhão sorrindo, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos brilhando. Viva, tão viva. Olhei por um longo tempo e pela primeira vez consegui sorrir de volta. Oi, amor, sussurrei. Saudade de você. O vento soprou mais forte como resposta. Ou talvez não. Talvez fosse só vento, mas eu quis acreditar que era ela. Dizendo que estava tudo bem, que eu podia seguir, que ela não se importava que eu estivesse aprendendo a viver sem ela, porque amor de verdade quer o bem do outro, mesmo quando dói. Guardei o celular, respirei fundo, senti o ar enchendo os pulmões, o coração batendo, o sangue circulando. Vivo, eu estava vivo e ia continuar vivo, por ela, por mim, por todas as pessoas que eu ainda podia ajudar na estrada. Voltei para o caminhão quando a noite começava a cair. Liguei o motor, mas antes de partir, peguei um caderno velho que guardava no porta-luvas. Tinha comprado semanas atrás, num impulso, sem saber bem porquê. Abri na primeira página. A caneta tremeu na minha mão e comecei a escrever. Meu nome é José.
Tenho 47 anos e sou caminhoneiro há 23. Perdi minha esposa Maria há 1 ano e durante muito tempo achei que tinha perdido tudo junto com ela. Mas eu estava errado. A vida continua, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando dói tanto que parece impossível dar o próximo passo. E descobri que a gente se salva salvando os outros. Que a gente se encontra quando para de fugir. Que a dor não passa, mas fica mais leve quando é compartilhada. Essa é a história de como a estrada me trouxe de volta. Não para onde eu estava antes, porque esse lugar não existe mais, mas para um lugar novo, onde eu ainda posso viver, ainda posso amar, ainda posso fazer diferença. Um lugar onde Maria ainda mora, não mais na poltrona ao lado, mas dentro de mim. Em cada escolha de parar ao invés de passar reto, em cada gesto de ajuda, em cada momento em que escolho viver ao invés de só sobreviver. Essa é minha história e ela ainda não acabou. Fechei o caderno, limpei os olhos e sorri, porque pela primeira vez em 1 ano eu estava olhando para frente ao invés de para trás. Não esquecendo, nunca esquecendo, mas seguindo, porque é isso que a gente faz. A gente segue. Sempre segue, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. A gente segue. Rodei a noite toda, a estrada vazia, só eu e as estrelas e o ronco do motor. Mas não me sentia sozinho. Sentia Maria comigo, sentia Helena e Carla, sentia Amanda e Sofia, sentia todos que tinham cruzado meu caminho e me lembrado que ainda havia bondade no mundo e que eu podia ser parte dessa bondade. Quando o sol nasceu, eu estava entrando em Palmas, a cidade acordando, o dia começando, a vida seguindo. Entreguei a carga, peguei outra, rotina, trabalho, vida. Mas era diferente agora, porque eu não estava só rodando, estava vivendo. E cada quilômetro, cada parada, cada pessoa que eu encontrava no caminho era uma chance de fazer diferença. Uma chance de não passar reto, uma chance de honrar Maria, vivendo a vida que ela não pôde viver. Olhei para a foto dela no painel. Obrigado, sussurrei, por tudo, por ter me amado, por ter me ensinado, por ter me mostrado que vale a pena se importar. E liguei o rádio. Uma música sertaneja tocava, daquelas antigas que Maria gostava. Deixei rolar, não desliguei, não fugi. Só deixei tocar e segui em frente, porque a estrada é longa e ainda tem muita vida para viver, muita gente para ajudar, muito amor para dar. E eu, José, caminhoneiro, viúvo, sobrevivente, eu estava pronto, finalmente pronto, para viver de novo. Epílogo. 6 meses depois, numa tarde chuvosa em Goiânia, eu passei em frente à casa de Amparo Maria, Mãe de Jesus. Não ia parar. Não estava planejado, mas, quando vi a placa, pisei no freio, estacionei, desci, toquei a campainha. A mesma mulher de antes abriu a porta. José, ela sorriu, surpreendida. Que alegria te ver. Oi, estava passando e pensei em ver como elas estão. Entre. Amanda estava na sala, brincando com Sofia no tapete. A criança tinha crescido, estava gordinha, com cachinhos escuros e olhos curiosos. Quando Amanda me viu, o rosto se iluminou. José! Sofia olhou para mim, curiosa, mas sem medo. Oi, eu disse, meio sem jeito. Vim ver como vocês estão. Estamos bem, muito bem. Olha como ela cresceu. Sofia engatinhava agora, rápida, explorando tudo. Pegou meu pé, olhou para cima e deu um sorriso banguela. Meu coração apertou, mas não de dor, de algo bom. Ela é linda, eu disse. É, e esperta. Já está tentando falar. Amanda pegou Sofia no colo. Sofia, diz oi pro tio José, ele te salvou. Lembra que a mamãe contou? Sofia me olhou com aqueles olhos grandes e disse algo que soou como "Oh!". Todos riram. Está valendo, eu disse. Fiquei 1 hora. Tomamos café, conversamos. Amanda me contou que estava economizando, que em 2 meses ia conseguir alugar um apartamento pequeno.
E você? Ela perguntou. Como está? Melhor, respondi. Bem melhor. Encontrou alguém? Não. E não sei se vou, mas está tudo bem. Estou bem sozinho, não tão sozinho quanto antes, mas está bom assim. Você merece ser feliz, José. Estou sendo, do meu jeito. Quando saí, Sofia acenou da janela. Um tchauzinho pequeno, desajeitado, lindo. Acenei de volta e voltei para o caminhão com o coração leve. Porque fazia diferença, porque importava, porque a vida, por mais dolorosa que fosse às vezes, ainda valia a pena. Liguei o motor, olhei no retrovisor uma última vez e segui viagem. Porque a estrada não tem fim, e enquanto houver estrada eu vou estar nela, não fugindo, não se escondendo, mas vivendo de verdade. Finalmente, de verdade. Fim.